Eu sou o professor Hugo Matias e gostaria de convidar você para a nossa turma virtual. Vamos lá! Olá, gente! Essa é mais uma videoaula. Nós continuamos na série sobre a atitude de disciplina e agora a gente vai enfatizar a aprendizagem estratégica. Vamos lá? Gente, na aula passada nós vimos alguns fatores que compõem a motivação. Vocês lembram? Eu vou deixar o vídeo aqui, o link para vocês olharem no card, tá? Se não tiverem visto. Mas esses fatores são a autoeficácia, a crença de autoeficácia, metas acadêmicas claras e abrangentes e valor atribuído às tarefas acadêmicas. Nós vamos ver agora como isso se relaciona à aprendizagem estratégica, ok? Então vamos lá. Essas três coisas que a gente falou, os três fatores da motivação, eles estão correlacionados positivamente a alguns aspectos da aprendizagem estratégica. A saber, em primeiro lugar, a adaptação cognitiva, que é a nossa capacidade de adaptar os nossos recursos mentais aos desafios que se nos apresentam no momento em que isso ocorre. Portanto, a capacidade de modular os nossos processos mentais, de redirecioná-los, de reconstruí-los, de reformatá-los, para que eles sirvam ao momento, para que eles respondam à demanda que nós enfrentamos naquele momento específico. Então, é a capacidade de adaptar o que você está fazendo para ser melhor sucedido com relação aos seus objetivos de aprendizagem. Outro aspecto importante da aprendizagem estratégica é o que a gente chama de autorregulação. E a autorregulação é essa capacidade de se voltar para si mesmo, de engendrar em si mesmo pensamentos e comportamentos que sistematicamente sejam orientados para a consecução desses objetivos que nós construímos. Então, a autorregulação é regular a si mesmo, regular os próprios processos mentais, de modo a que, dessa maneira, a gente consiga obter aquilo que a gente deseja. Esses dois aspectos da aprendizagem estratégica, como a gente pode notar, estão muito intimamente relacionados. Daqui a pouco a gente volta a eles. Mas eu queria lembrar ainda que também existe uma correlação positiva entre os três fatores da motivação, que a gente mencionou agora há pouco, e o nosso desempenho em sala de aula. Veja só que importante. E ao mesmo tempo, esses três fatores estão negativamente correlacionados à ansiedade em testes. Então, quanto mais você tem desses três fatores, menos você tem ansiedade em testes, e isso nos ajuda, e mais ou melhor é o nosso desempenho em sala de aula. Eu vou mostrar aqui a vocês uma representação gráfica desses conceitos que eu acabei de tratar, para a gente ver como é que eles se relacionam. Vamos dar uma olhada aqui. Então, olha aqui, nós temos de um lado os aspectos da motivação e do outro lado os aspectos da aprendizagem estratégica. Gente, entre os aspectos da motivação nós temos os que foram mencionados, autoeficácia, metas e valores das tarefas, o valor das tarefas. E do outro lado, entre os aspectos da aprendizagem estratégica, autorregulação e adaptação cognitiva. Então o que é que nós temos? Quanto mais autoeficácia, mais autorregulação e adaptação cognitiva. Quanto mais valor atribuído às tarefas, mais autorregulação e mais adaptação cognitiva. E se estão presentes metas bem construídas, nós também temos mais autorregulação e adaptação cognitiva. Por quê? A autorregulação e a adaptação cognitiva, elas aumentam a nossa percepção de que nós somos competentes. Elas nos ajudam porque fundamentam, nos dão o conhecimento necessário para a gente construir metas claras e abrangentes, e uma vez que elas tornam a realização das tarefas mais proveitosa, elas nos ajudam a perceber a utilidade da realização dessas tarefas e, portanto, elas acabam nos ajudando a aumentar o valor que nós atribuímos a essas tarefas. Olha, esse é o mesmo efeito que as técnicas de estudo, que nós ainda vamos estudar em mais detalhe, que serão apresentadas, esse é o mesmo efeito que elas têm sobre a nossa motivação.
É a mesma relação que elas têm com a nossa motivação. Quanto mais nós conhecemos essas técnicas, mais nós percebemos competência em nós mesmos. Quanto mais proficientes nós nos percebemos com relação ao uso dessas técnicas, mais nós achamos que somos competentes para as tarefas de estudo e aprendizagem. Gente, a mesma coisa acontece, como eu falei agora, com relação às metas, elas nos ajudam a construir metas, e com relação ao valor que nós atribuímos às tarefas, elas aumentam a nossa percepção de utilidade. Então, olha só, a aprendizagem estratégica, ela deve nos levar a uma condição que a gente vai chamar de disciplina. Disciplina é uma palavra muitas vezes um pouco antipática, né? A gente tende a não gostar dela. Hoje em dia se fala muito mal da disciplina. Mas eu gostaria de estimular vocês a tentarem buscar isso que a gente chama de disciplina. Para isso, eu gostaria de utilizar a ideia de um autor que fala sobre técnicas de estudo, que eu acho muito interessante. O nome dele é Barnabé Thierno. Ele fala que a gente precisa pensar numa estratégia para construir disciplina que envolve dois movimentos da nossa vontade. Disciplina, gente, o essencial é força de vontade. O primeiro desses movimentos, ele chama de vontade constituinte. A vontade constituinte é como que a primeira etapa para o alcance da disciplina. A vontade constituinte, ela envolve um esforço que nós fazemos com o objetivo específico de formar hábitos. Então, esse momento da construção da disciplina, ele é um pouco doloroso, porque realizar esse esforço é um pouco penoso e vai exigir perseverança da nossa parte, porque se trata de formar bons hábitos. Mas uma vez que a gente conseguiu, uma vez que a gente persistiu, aí a vontade constituinte dá lugar ao que ele chama de vontade constituída. Ou seja, é aquela vontade que envolve menos esforço, porque o seu trabalho consiste apenas em presidir os hábitos que já foram construídos, que já foram estabelecidos, os hábitos de estudo que já estão ali. Então essa vontade, diferentemente da anterior, da vontade constituinte, a vontade constituída, ela na verdade vai promover satisfação. E ela faz isso porque demanda menos esforço. Mais uma vez eu queria que a gente desse uma olhadinha aqui na representação gráfica que eu produzi. Olha só, aqui a gente tem de um lado a vontade constituinte, e do outro, pois ela vai dar lugar a outra vontade constituída. No primeiro, a gente precisa de quê? A gente vai empreender esforço, a gente vai fazer isso com diligência, com compromisso, e principalmente a gente vai precisar perseverar. Mas o que é que a gente vai obter? O hábito do estudo bem formatado. Isso significa satisfação, e é nisso que consiste a disciplina, gente. Então, olha só, mais uma vez eu quero enfatizar isso. Buscar disciplina é extremamente importante. Por quê? Porque os estudos dizem que a disciplina está intimamente relacionada à aprendizagem estratégica, porque a disciplina consiste no poder que nós exercemos sobre nós mesmos, é o fundamento da aprendizagem estratégica. Porque a aprendizagem estratégica é basicamente controlar e regular a nós mesmos. É basicamente fazer isso enquanto a gente planeja, enquanto a gente executa, enquanto a gente monitora e enquanto a gente avalia o nosso próprio comportamento, o nosso próprio estudo, e é claro, em relação aos resultados que a gente obtém, os resultados de aprendizagem. Então, todas essas práticas em conjunto, planejar, executar, monitorar e avaliar, isso exige que nós pensemos, que nós tenhamos em nossa mente o nosso próprio pensamento, que a gente se dê conta de como a nossa mente funciona. O nome disso é metacognição. Metacognição é um conceito importante para a gente entender o que precisa fazer para aprimorar as nossas técnicas de estudo, para melhorar a eficiência do nosso estudo e o proveito do nosso estudo, gente. A metacognição é quando o pensamento se volta para si mesmo. Olha, mais uma vez eu quero enfatizar a importância da disciplina, da gente buscar a disciplina uma vez que ela é a essência da aprendizagem estratégica. Vou deixar para vocês aqui uma frase de um pensador famoso, muito interessante, que eu recomendo mesmo que vocês leiam. É o Barão Michel de Montaigne. Olha o que ele escreveu sobre a disciplina. A verdadeira liberdade é poder qualquer coisa sobre si mesmo.
Gente, eu espero que tenha sido proveitoso, espero que vocês tenham aprendido, espero que tenham gostado, e é isso aí, até mais.